Novela Laços de Família, capítulo 25, dia 9 de outubro de 2020, sexta-feira. A novela começa com Helena perguntando como foi esse período que ela ficou fora. Os três se olham estranhamente e o Edu fala que tem que conversar com ela. Nesse momento, Helena fica nervosa e manda eles falarem logo o que eles fizeram. Camila pede para ela ficar calma e pergunta por que ela tá tão nervosa. Helena reclama que esses últimos dias foram muito difíceis para ela. O pai dela morreu, ela deu de cara com o passado dela, conheceu uma irmã de 18 anos e isso tudo depois de uma viagem cansativa para o Japão. Mas em seguida, ela se desculpa. Edu fala que levou Camila para um churrasco na casa da tia dele, que cometeu um erro grave, e continua dizendo que ele não apresentou Camila como filha de Helena. E que se ele tivesse feito isso, com certeza Alma trataria Camila super bem, até porque a tia dele adora demonstrar simpatia. E conta que Alma pensou que Camila era namorada dele e se referiu a Helena de uma maneira vulgar. E fala que brigou com a tia e que está morando num hotel. Camila fala que foi só isso e conta que saiu correndo e pediu carona para Miguel. Depois, no quarto, Camila conta que não queria ir, mas Edu insistiu e fala que não sabia que Helena era tão discriminada assim. Helena fala que estava atormentada pelo passado dela, pede um abraço para Camila e depois reclama que Edu não deveria ter sido tão infantil. Na cena seguinte, Danilo conversa com Edu e tenta apaziguar a briga dele com Alma e diz que entende Edu porque Alma é difícil de lidar. Edu fala que não aguenta mais e não vai voltar para casa. Fala que vai ver um apartamento ou até um imóvel que seja deles. Estela se preocupa e pergunta como ele vai fazer com a questão do dinheiro. E Edu fala que tem um dinheiro guardado e consegue se manter durante um tempo. A cena corta para Danilo contando para Alma que Edu parece decidido a não voltar para casa. Mas Alma diz que quando o dinheiro de Edu acabar ele volta. E continua dizendo que ela não deixou ele e Estela gastarem um tostão da herança que os pais deixaram, que ela sempre bancou tudo. E depois fala que ela não precisa mais pensar em nada disso e chama Danilo para eles passarem um mês em Las Vegas, nos cassinos. Danilo fica super empolgado porque sempre foi o sonho dele. Na próxima cena, Ivete fala para Helena que Edu foi muito infantil fazendo isso e que daqui a pouco ele volta para casa. Helena conta como foram esses últimos dias, que ela reencontrou o pai, conheceu a irmã, ela se emociona e continua falando que teve um reencontro com Pedro, as lembranças da mãe dela e ainda por cima ficou atormentada com a ideia de Camila se deixar levar por Edu. Ivete conta que teve um grande amor antes de Viriato, que conheceu Viriato em um princípio de incêndio. Ele era segurança da loja e que ele ficou com ela até ela se acalmar, mas que até hoje passa por esse ex e sente o coração pular. Então, Helena conta que isso aconteceu quando reencontrou Pedro, mas que ama Edu e sabe que Edu também a ama. O telefone toca e é Edu. Helena fala para ele não ir na casa dela, que ela mesma vai encontrar ele no hotel. Ivete briga com Helena para ela tirar essa história de Edu e Camila da cabeça. Helena fala que isso passa e depois conta como foi o encontro de Camila e Pedro. Fala que eles dois se aproximaram muito rápido e que nunca viu Camila ficar tão íntima de alguém em tão pouco tempo. E depois fala que não duvida que Camila comece a gostar de cavalos. Ivete fala que eles são pai e filha, e mesmo sem saberem, eles têm o mesmo sangue. Depois fala que Camila pode puxar o pai e amar cavalos. A cena corta para Pedro chegando no Ares e brigando com Severino por causa do tamanho das baias. Fala que mandou derrubar e fazer de novo. Severino diz que não vai dar tempo de ficarem prontas para o dia que Pedro quer. E o grosso do Pedro fala que se não ficarem prontas, ele coloca os cavalos nos alojamentos de Severino e sai bufando. Mas antes, pede para Severino ir lá depois para ver como é que se faz. Severino fala para Cíntia que Pedro chegou cuspindo fogo e Cíntia diz que espera que Pedro se queime.
Na cena seguinte, Helena chega na livraria e agradece Miguel pelo cartão e diz que estava precisando de um gesto gentil. Depois conta que tem se sentido muito insegura e em seguida agradece pelo apoio que Miguel deu a Camila na casa de Alma. Miguel oferece um drink para Helena e diz que não foi nada e que Alma faz um drama com tudo, mas que ela precisa ser compreendida e amada, mas que Edu e Estela não têm paciência com ela. Helena conta que Edu está em um hotel e fala que ela, Helena, está acostumada com a discriminação, mas que Camila ficou arrasada com isso. O coquetel de champanhe chega e Miguel conta a cena do filme Casablanca, onde eles brindam com um coquetel de champanhe daquele, e depois conta como se faz aquele coquetel. Helena fala que se lembra perfeitamente dessa cena do filme, e eles brindam e tomam um gole se olhando. Na outra cena, Helena chega no hotel, Edu abre a porta e eles se beijam. A cena corta para depois do amor, e Helena pede para Edu não deixar ela dormir ali, porque não pode deixar Camila sozinha em casa, e Edu fala que vai alugar um apartamento ali perto e que Danilo vai ajudar ele. Helena fala que Edu está sendo infantil e que conversou com Miguel e ele fez uma radiografia de Alma tão perfeita que ela sentiu vontade de convidar a Alma para almoçar com ela. Edu fala que Miguel não convive com Alma e que quem sofre são eles três, ele mesmo, Estela e Danilo. Helena fala para eles esquecerem Alma por um momento e se beijam novamente. A cena corta para Alma perguntando para Danilo se ele acredita no que Edu disse e continua contando que não tinha inveja da irmã, como Edu disse, que ela era muito ciumenta e uma vez pensou até que Alma estava de olho no marido dela. Nesse momento, Danilo cochila e Alma pergunta se ele está dormindo. Ele fala que está ouvindo o que ela diz. Então, ela continua e fala que pode ter filhos sim, e que mesmo que se ela não pudesse, ela poderia ter adotado 1, 2, 3 filhos se quisesse, mas que abriu mão disso para cuidar dos sobrinhos sem pais. Danilo diz que acredita em Alma e fala que daqui a pouco ela e Edu se entendem e ele volta para casa. Depois, fala para eles pararem com esse assunto e pensarem na viagem deles e dá a ideia deles irem de navio. Na cena seguinte, Helena chega em casa, olha Camila dormindo e pega o papel que está na mesinha de cabeceira de Camila, escrito vários Edu, Camila, Helena, e amassa e joga no lixo. Depois vai pro quarto e fica pensativa. Na próxima cena, Raquel pede para Ivete tirar ela do castigo, mas Ivete diz que o castigo é para proteger ela mesma e fala que não vai tirar. A cena corta para Silvia perguntando para Pedro como foi na fazenda. Pedro diz que foi como sempre, e é quando alguém morre, pessoas tristes, enterro. E Silvia pergunta como está a prima dele. E Pedro pergunta qual das duas. Silvia rancorosa responde que é verdadeira, porque a outra é falsa em todos os sentidos. E a cena corta para eles cavalgando. E depois vai para Ingrid dando faxina na casa e falando que a casa não vê uma faxina há quase 1 ano, desde que Alessio piorou. Socorro acrescenta que foi uma semana antes do aniversário dele. Ingrid diz que lembra como se fosse hoje e que nesse dia Iris aprontou e Alessio colocou ela de castigo e depois fala que Iris é mal criada até hoje. A empregada fala que se souber lidar com ela, Iris fica um doce. Ingrid fala que não sabe não, e nunca soube, e manda eles continuarem a faxina ali, que ela vai faxinar o quarto de Iris, e sai. Nesse momento, Socorro conta para o empregado que viu Alessio aparecer no pasto, e que tá todo mundo falando que ele virou um fantasma. No quarto de Iris, Ingrid arruma a cama dela e acha a mala de Iris debaixo da cama. Abre a mala e vê que está cheia de roupas. Iris chega e pergunta o que Ingrid está fazendo ali, mexendo nas coisas dela. Iris repete a pergunta: o que a mãe está fazendo mexendo nas coisas dela? Ingrid fala que elas combinaram que não seriam assim, que elas ainda iriam discutir sobre o que seria feito sobre isso.
Iris fala que não, que ela, Ingrid, falou que ia conversar sobre isso e que o jeito dela é sempre o certo. Ingrid tenta explicar que primeiro eles têm que vender a fazenda e liquidar as dívidas e depois pensar em sair dali. A nojenta da Iris fala que se depender da mãe, elas nunca sairão dali, porque ela não quer sair dali. Ingrid grita e pergunta à filha se ela acha que essa é a vida que ela pediu a Deus. Iris fala que ela, Ingrid, não pergunta nada a Deus, que ela aceita o que ela tem e o que não tem, mas que ela, Iris, não. Ela não pede, ela exige, e que ela tem o direito de se salvar antes de se casar com um fazendeiro do lado e parir vários filhos e ser dona de casa o resto da vida. E que se foi esse o futuro que ela, Ingrid, sonhou para ela, ela pode esquecer. Ingrid, então, diz que ela sonha o que toda mãe sonha para os filhos, que é a felicidade dos filhos, e jura para a filha que ela quer sair dali, e se eles quiserem, elas vão para o Rio de Janeiro, e que o único apego que ela tinha com aquela fazenda era por causa de Alessio, mas agora que ele morreu, nada aprende ali. E continua jurando para a filha que elas vão sair dali. E tenta abraçar Iris, mas a garota meio que a empurra, tirando a mãe, e chuta a mala para debaixo da cama. E fala que a mala vai ficar pronta, ali, para quando ela quiser, ela ir. Na cena seguinte, Clara está reclamando na mesa que não há serventia ter um cavalo, que o ideal era ter 10, 20, e aí sim conseguir um bom preço. Helena fala que para ela tudo depende de preço, né? E Fred continua falando que Clara tem mania de riqueza. E Clara fala que ele tem mania de pobreza. E Helena pergunta então que se nessa analogia de Clara, ela prefere cair do 10º andar do que do primeiro? Camila fala que adorou o presente, que vai até aprender a cavalgar e que vai no Aras que Pedro falou que lá ele ensina ela a cavalgar. Clara pergunta quem é Pedro, e Camila fala que é um primo de Helena e pergunta à mãe se tem problema ela chamá-lo de primo. Bom, Helena, meio sem graça, fala que ele não é primo dela, né? E Camila fala que gostou tanto dele que sente como se já conhecesse ele, sabe? Clara pergunta a idade dele e Helena diz que ele é um pouco mais velho que ela. E Clara dá uma risadinha de deboche. E Helena pergunta qual a graça. Clara fala que seria engraçado Helena com um garotão e Camila com um velhote. Helena se irrita e pergunta onde ela pensa que está e que o problema dela é ficar jogando esses tipos de conversa fora. Fred pede para a mãe se acalmar e Clara fala que o problema mesmo é ela ter um namorinho com um garotão. Helena fica mais irritada ainda e fala que sofrer preconceito lá fora ela já está acostumada, mas dentro da casa dela ela não admite. Clara se levanta e fala para Fred para eles irem embora e manda a Zilda pegar a Nina. Fred então segura a mãe e a leva para a cozinha e Camila fala para Clara se acalmar. Clara fala que isso já vem acontecendo há um tempo, que Helena odeia ela. Camila fala que Clara provocou também, né? Clara fala que ela só disse o que pensa e o que muitos pensam. Depois, na cozinha, Fred fala para a mãe que a Clara é assim mesmo e pergunta para a mãe o que está vendo que essas coisas ela sempre tirou de letra. Helena fala que não admite que toquem nos sentimentos dela. Depois, já no consultório, Ivete está falando para Helena que sempre achou Clara muito metida. E Helena fala que já teve outras discussões com ela, mas que dessa vez foi a gota d'água. Nesse momento, um barulho de derrapagem de carro é ouvido e Ivete fala para Helena que Raquel está na rua. A cena corta para Raquel entrando em casa e tomando um baita esporro da mãe, com Ivete falando que ela disse que só ia comprar um caderno. Raquel diz que foi e que não estava na rua. Ivete não quer saber e fala para Raquel ir para o quarto dela e que não colocou o filho no mundo para morrer atropelada. Depois mostra para Helena como o coração dela está batendo forte. Helena fala que vai preparar uma água com açúcar para ela. Na cena seguinte, Emma chega ao quarto de Capitu e fala para a filha que o pessoal da creche ligou reclamando da ausência de Bruninho.
Capitu fala que o filho dela só faltou 2 dias e que foi até bom porque tá um surto de gripe na creche. Emma começa a falar que eles têm muito luxo, que Capitu acorda e dorme a hora que ela quer, e que a filha tem muita roupa e sapato que já não tem mais lugar para colocar, e que ela e o marido só tem 5 pares de roupa, só isso. E pensativa, continua falando que bem que o marido tá precisando de roupas novas para irem em eventos na livraria. Capitu admira a mãe e a abraça e fala que a única coisa que ela quer é se formar e cuidar do Bruninho. Na outra cena, Viriato chega e fala para Simone avisar quando o cliente do Laerte sair que ele precisa olhar o ar-condicionado da sala dele e depois ele tem que consertar a pia do banheiro que está pingando. Simone comenta com Ivete o que seria da clínica sem o Viriato, que ele faz de tudo. E Ivete fala, quase tudo. Nesse momento, Edu chega e pergunta por Helena que está na sua sala com Camila. Na sala de Helena, Camila fala para a mãe que está pensando seriamente em mudar o curso de letras para psicologia e que veio com essa ideia na cabeça da Europa. Helena pergunta o que o Toshio faz e Camila responde psicologia e as duas começam a rir. Camila diz que já viu em 3 faculdades e que eles têm turma à noite e de manhã. Helena então comenta que sempre quis que Fred fizesse medicina, mas ele não quis, e confessa para a filha que sempre quis que ela fizesse psicologia, mas não falou nada para não influenciá-la. O telefone toca e Helena atende e em seguida pergunta para Camila se ela já está indo. Camila fala que sim, e Helena fala que Edu está entrando no consultório. E Camila animada fala que então vai esperar para dar um beijo nele, causando uma leve tensão na mãe e que pede para Simone deixar ele entrar. Em seguida, Helena fala para Camila dar uma maneirada nesse entusiasmo dela com Edu, que eles têm a mesma idade e tal, mas acaba se arrependendo em falar isso e fala para a filha que ainda está muito cansada de tudo que aconteceu. Edu chega e Camila fala que ele chegou quando ela estava saindo. Edu fala que agora ela vai esperar e dá um beijo no rosto dela e em seguida dá um na boca de Helena, que tira ele e fica meio sem graça. Na cena seguinte, Cíntia está falando para Pedro que foram muitos animais que ele está trazendo e que tanto ela quanto o Alex vão ter que analisar um por um para ver se eles não estão doentes. Pedro fala que ele não comprou animais doentes. Cíntia se estressa e fala para Pedro que o relatório está ali e joga o documento na mesa dele e fala para ele fazer o que ele quiser, que qualquer pessoa minimamente alfabetizada consegue ver o que é o certo a se fazer, e em seguida ela sai da sala dele. Pedro pega o relatório e rasga. Na cena seguinte, Camila fala para a mãe que está pensando em falar para o Toshio não vir, que está com medo de ele chegar todo empolgado e ela está toda desanimada. E pergunta se a mãe está entendendo o que ela está falando, que ela não quer mais o Toshio. Helena fica muito tensa. Depois, Severino está cavalgando com Pedro e fala que está ficando como ele, durão, e que a namorada dele já até notou e gostou. E fala que vai ficar assim, que assim é melhor. E continua falando para Pedro que a Alma está no Ares e que quer falar com ele. A cena corta para Pedro chegando na sala dele, onde Alma e Cíntia estão. E Alma fala dos animais que ele está trazendo, que chegam em 8 dias. E que ela exige que os animais sejam analisados por Alex e Cíntia, que não importa o que ele pensa sobre isso. Pedro ainda argumenta falando que os animais eram vistos diariamente por um veterinário lá no sítio do tio dele. E Alma fala que não interessa, que ela quer que os animais sejam verificados pelo veterinário dela, ou seja, Alex e Cíntia. Em seguida, ela sai e pega o papel que ele rasgou de Cíntia, o relatório, e manda ele colar e ler, que é importante. Alma sai e Cíntia, como uma filha que não conseguiu se defender, vai atrás de Alma. Pedro pega o relatório e rasga mais uma vez. Na cena seguinte, 8 dias se passam e Pedro está vendo uns cavalos. E Cíntia pede para Severino levar o cavalo para lá. E Pedro pergunta se está havendo algum problema,
que os animais vão para onde ele mandou. Cíntia fala que é isso mesmo que ela está falando para Severino. E Pedro fala que então para que ela falou? É só seguir ordens, e pergunta se ela tem alguma dificuldade em seguir ordem. Cíntia fala que não aguenta isso e sai esbarrando em Pedro. E Pedro fica com um suar de felicidade. Em seguida ele liga para o sítio do tio e fala com Iris que os cavalos chegaram bem. Depois, Edu chega na casa de Helena e leva uma roupa de cavalgar para Camila e fala que o cavalo dela chegou no Aras e que é para ela ir lá e aprender. Camila se anima e diz que vai se arrumar. Na última cena, Ivete ouve outro acidente de carro e corre desesperada. Ela vê a filha no chão atropelada, agarra a filha e assim termina o capítulo 25 de Laços de Família. Peço a todos que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um capítulo de Laços de Família vocês receberem. Deixe seu like e o seu comentário, comenta aí de que cidade vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.